Bom dia, herdeira. Oi, bom dia, herdeiro. Que satisfação ter você mais uma vez aí, me ouvindo, me dando atenção, confiando nas palavras que o Senhor tem colocado no meu coração acerca do nosso propósito diário. Existem muitas batalhas a serem vencidas, mas nenhuma delas nós vamos vencer deitados, desanimados, escondidos. O chamado de Deus é marchar. O chamado de Deus é nos levantar. O chamado de Deus é criar em nós coragem, força para vencermos os gigantes e as guerras e as batalhas da nossa vida. O propósito diário de hoje é esse tema, gigantes. Mas antes de você ouvir o que Deus está falando acerca do nosso propósito diário, não se esqueça de se inscrever no canal, de curtir, de compartilhar com a sua amiga, com o seu amigo, com a sua família, no ministério onde você congrega, no trabalho onde você está. Enfim, ajude ao canal levar essa palavra de motivação ao mais longe possível. E você será responsável por muitas vidas estar sendo abençoadas e encontrar força para lutar. É uma semente que você planta e quem vai colher é você, essa semente. O fruto da semente é você que vai colher. Tenha um excelente dia, eu quero já desejar para você. Uma excelente tarde e uma extraordinária noite. No propósito de hoje, vamos falar sobre gigantes. E nós temos aqui dois exemplos maravilhosos para a nossa vida. Quando Josué e Caleb entram na cidade de Jericó, porque Moisés havia separado ali os espias, né? E entre eles estavam eles, para que fossem cercar, vigiar, analisar a cidade inimiga a qual eles iriam atacar. E foi ali separado um homem de cada tribo para que fizesse esse trabalho, né? Então dividido em várias áreas para que tivesse uma área mais ampla a ser examinada e visitada. E tudo isso teria que ser feito à noite, escondido dos moradores, né? E é interessante, queridos, que nesse primeiro exemplo do autor, ele vai dizer que havia sim gigantes, homens grandes na cidade, mas havia também frutos bons, havia uma terra boa, havia ali esperança sim de multiplicação, de fartura naquela cidade. Mas para entrar na cidade, eles deveriam lutar contra os gigantes. E essa é a mensagem que eles levam para Moisés. Ali todos os espias levam essa mesma mensagem. Haviam gigantes, mas havia fartura. Só que dependendo da sua situação espiritual, emocional, você vai ver algo maior, mais forte do que a outra coisa. Então, aquele momento, todos os outros espias, todos os outros das tribos, eles viram só os gigantes, viram só as dificuldades, viram ali só as afrontas, o perigo, a morte. Mas a Bíblia diz que Caleb e Josué tiveram uma outra visão, né? Eles tiveram uma visão de, não, nós vamos conseguir, ali sim existe a promessa que Deus falou, ali existe fartura. Então, quando Moisés, ele separa ali, né, os espias para poder ir até a cidade de Canaã, ainda eles estavam lá no Egito, ele separa um. Então eles ficaram lá 40 dias, né? Espiando toda a terra para que eles pudessem depois entrar. E nessa mesma época, Josué, Caleb, né, eles já estavam lá. E Caleb, ele tinha a esperança de uma terra. Caleb tinha a esperança de quando chegasse na terra prometida, ele ganhasse terras para ele e para a família dele, a saber, a terra de Hebrom. E é interessante que quando eles voltam, né, eles voltam com a notícia que sim, havia terras, havia fartura,
Mas também eles voltam com a notícia de que haviam gigantes. E é interessante que quando você ouve uma análise acerca de um acontecimento, vai depender muito de como você está naquele dia, de como você está naquele momento, de como está a sua fé, como está o seu pensamento, a sua força física. E eles tiveram medo, tanto medo, que eles começaram a murmurar, reclamar. E só Josué e Caleb tiveram palavras de esperança e tiveram uma visão abençoadora. Por isso, Deus os abençoou e prometeu que eles e a família deles chegariam à terra. Mas quanto aos outros, Deus amaldiçoou e disse que, por eles terem murmurado e não crido na palavra, eles iam andar no deserto durante 40 anos, que era um ano equivalente a um dia que os espias ficaram lá na terra de Canaã, né, procurando saber quais eram as fraquezas e quais eram as defesas da cidade. Então, olha, esses gigantes, essa notícia ruim, essa notícia que abalou de forma tão inacreditável que fez com que todas aquelas pessoas retrocedessem, tivessem medo e não quisessem avançar. E por isso foram castigados. Então é por isso que eu estou aqui. Não deixe esse gigante da sua vida te assustar, te amedrontar e fazer você retroceder. Os anos se passaram. Josué agora é um homem. Moisés morre e ele que fica no lugar. Deus unge Josué a entrar agora na terra de Jericó. Olha que coisa linda. E ele também manda espias para olhar a terra, para também conhecer as suas fraquezas, as suas defesas. Quando Josué divide as terras para o povo, depois que eles entram na terra de Canaã, que foi prometida anos atrás, Caleb ele vai dizer assim, olha, eu quero as minhas terras. Eu quero as terras de Hebrom. Mas havia algo na terra de Hebrom. Havia gigantes, os anaquins, homens cruéis. Mas ele não deixou essa dificuldade atrapalhar seus planos e seus projetos. Porque às vezes tem derrota na nossa vida que elas podem ser transformadas em vitórias. Precisamos de estratégia, direção de Deus, paciência, para podermos examinar e ver o que realmente é. As terras de Hebrom pareciam, na verdade, presentes de grego. Mas Caleb falou, não, há 45 anos eu espero essa promessa. Não importa para mim se tem gigante. Eu tenho força. E ali ele chama soldados para lutarem junto com ele, para irem à peleja e tirarem todas aquelas pessoas indesejáveis das suas terras. Essas terras haviam fontes superiores e fontes inferiores. Caleb abençoa a sua filha, abençoa a cidade, abençoa os moradores com todas aquelas atitudes que ele tomou. Por quê? Porque foi através de Otiniel, que se casa com a sua filha. Olha que coisa linda. Em favor de matar todos os anaquins, que Deus toma toda essa atitude e levanta Otiniel como primeiro juiz em favor da nação de Israel. Então, querido, qual é o gigante? Não deixe o gigante destruir seus sonhos, seus projetos. Não deixe as dificuldades destruírem seus pensamentos. Gigantes existem, mas Deus tem levantado e procurado homens valentes, mulheres valentes, para colocar esses gigantes ao chão. A Bíblia diz também que Davi, ainda jovem,
E quando ele vai ali levar alimento para os seus irmãos que eram guerreiros, eram soldados, estavam nas tropas de Saul para guerrear contra os filisteus, existia um gigante. E ali era Golias, esse gigante que já afrontava há dias todo o exército, chamando para si o guerreiro mais forte. E nenhum se prontificava a estar lutando contra Golias, por medo. Ele tinha estratégia de guerreiro, ele só tinha brasão de vencedor. Então as suas palavras davam medo, o seu tamanho assustava, a sua experiência de guerra trazia pânico a todos os soldados que estavam ali. E a Bíblia diz que quando Davi, ele olha aquele homem, ele se sente insultado pelas palavras daquele homem. Ele se sente ultrajado pelo ataque daquele homem. E ele vai dizer para o gigante, olha, você vem contra mim com espada, com dardos, com flecha, com lança, não importa. Eu vou contra ti em nome do Deus Todo-Poderoso, do Senhor dos Exércitos. Então, querido, qual é o medo? Qual é o gigante que você precisa derrubar? Qual é o gigante da sua vida que você precisa enfrentar? O autor, ele diz assim: vencer gigantes é um grande desafio para todos nós. O que você tem em comum com eles? Com Davi e Caleb. Você também pode vencer os gigantes que aparecem em sua vida. Quantos gigantes você deixa atormentarem a sua vida? Por quanto tempo você tolera as suas afrontas? Você tem medo de enfrentá-los? Como você os enfrenta? Quais são os gigantes da sua vida que você precisa derrubar e expulsar? São fatos, são coisas, são pessoas que você precisa enfrentar e que parecem ser impossíveis de serem vencidas? Por exemplo, as dificuldades no relacionamento com seu cônjuge, as dificuldades no relacionamento com seus filhos, a sua vida financeira, a vida financeira da sua família, dos seus filhos, as dificuldades do seu trabalho, a dificuldade de ouvir a voz de Deus e permanecer fiel. Qual é o gigante da sua vida que você precisa derrubar? Os traumas de infância. Você foi molestada, foi abandonada, foi dada para outra família e você precisa perdoar e superar isso. Qual é o gigante que você precisa derrubar? O autor, ele nos dá mais exemplos. Ele diz: é a falta de verdadeiro caráter cristão, porque embora você lute, mas sempre está caindo na mesma armadilha. Seus relacionamentos em geral, suas amizades. Qual é o gigante que você precisa derrubar? Desânimo com as coisas da vida, as frustrações, as suas perdas, os abandonos, as traições que você precisa superar. Você não está só nessa guerra. Você não está só nessa batalha. E é por isso que eu estou aqui nesse propósito. Eu também tenho as minhas dificuldades, as minhas limitações. Eu também tenho gigantes a serem derrubados, mas estou de pé diante dele. Se levante, porque sentado o gigante parece maior. Nessa manhã estou aqui, mas eu não sei em que horas você está me ouvindo, se é de tarde ou se é de noite. Mas o propósito da palavra é: se levante. Não importa quantos e quais sejam os seus gigantes. Confie no Senhor, avance contra eles e deixe Deus derrotá-los. Seja apenas instrumento em suas mãos. Você não deve temê-los. Precisa enfrentá-los. É a melhor maneira de fazer isto é confiando totalmente em Deus. Conhecê-lo mais para obter dele a orientação correta sobre tudo como você pode fazer para vencer. O segredo é estar na presença de Deus, buscá-lo mais e mais em seu dia a dia, confiar nele, deixar que ele revele o segredo do gigante. Entendeu? O gigante, ele tem um segredo. Que Deus venha revelar esse segredo para você. Que Deus venha te dar entendimento essa manhã.
o Senhor está te dando um conselho. Descubra o segredo do seu gigante, para então você vencê-lo. É importante você conhecer as Escrituras, a palavra de Deus e o seu poder. Você passará a conhecer o poder de Deus quando realmente entregar todos os gigantes nas mãos dele. E ele puder usar você, mesmo para derrotá-los. Olha que lindo. Porque foi Davi, com sua estatura pequena, porque ele ainda era jovem, sua força física pequena, mas estrategista. E foi ele com apenas uma pedra e uma boa mira que lançou a pedra bem na testa do gigante, causando tontura, onde ele caiu. E o próprio Davi arrancou-lhe a cabeça, dando a vitória ao povo de Israel. Através da entrada triunfal do povo de Deus em Jericó, onde Deus ali deu toda a estratégia, e onde com fé e perseverança durante 7 dias eles rodearam a cidade de Jericó. E ali com um louvor, com palavras de unção e com fé, eles derrubaram as muralhas. Então eles entraram na cidade com suas pessoas, seus soldados, com a sua força física, com a sua força espiritual, com a sua vontade de vencer e de mudar. Eles entram na cidade e ainda resgatam uma família inteira para a glória de Deus. Seja você esse. Derrube as muralhas, enfrente o gigante, derrube esses gigantes e ajude uma família a ser liberta das mãos do adversário. É isso que Deus quer para a tua vida. Se você levantar, se você partir para a guerra, não é só você que vai vencer. Não é só você que vai ter um hino para cantar de vitória. Não é só você que vai usufruir das bênçãos do Senhor. Deus tem muito mais para fazer através de você. E é isso que eu trago para você neste dia, querido. Querida, essa palavra. Porque Deus vai fazer em sua vida grandes coisas. E através dela vai libertar outras vidas para a glória e honra do nome dele. Quer vencer gigantes? Coloque-se na presença do Senhor, dia após dia. Aprenda a entregar tudo a Ele e confiar nele. Os gigantes estão aí todos os dias, mas nós temos que enfrentá-lo. E se nos machucarmos, existe o Espírito Santo para tirar, para limpar a ferida e nos colocar de pé novamente. Fica com essa palavra. Acredite, Deus, Ele muda história.